Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai avançar mais um pouquinho na nossa exploração do Brancalônia, um cenário para D&D quinta edição inspirado na cultura italiana, com uma pegada diferente, com uma personalidade própria, como eu costumo dizer, e a gente está pensando aqui alguns elementos para apresentar para vocês. Só lembrando que aqui no Brasil o Brancalônia é publicado pela Retropunk, nossa editora parceira, então se você curte os materiais da Retropunk, se liga aí na descrição do vídeo que tem dica para pegar tudo com desconto, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal e tá acompanhando nossa série de Brancalônia, sabe que a gente tá passando, comentando um pouquinho sobre cada uma das raças jogáveis que a gente tem aqui no cenário. E hoje chegou o momento da gente fechar, essa parte falando da última das raças que falta a gente explorar aqui, que são justamente, olha, os Malebranques. Deixa eu aproximar aqui o desenho. Os Malebranques, que são meio diabos, ou são literalmente diabos, mas que vivem agora na Terra, alguma coisa nesse sentido, ou algum meio termo aí nessa história. E quem tá chegando agora, não entre em pânico, não tem problema. Tá aqui a nossa playlist exclusiva do Brancalônia com tudo que a gente já fez sobre o jogo e ainda vai fazer, para você acompanhar com calma e depois seguir viagem junto com a gente. E só um último aviso, antes da gente começar aqui a explorar o universo dos Malebranques. Fiquem de olho na aba comunidade aqui do canal, porque eu vou lançar nos próximos dias aí uma enquete para saber qual é o próximo tópico que vocês querem que a gente aborde aqui a respeito do Brancalônia. Vocês querem saber sobre as classes? São, salvo engano, 12 classes. Vocês querem saber mais sobre a história do cenário? Vocês querem saber mais sobre as regiões que podem ser exploradas? Enfim, fiquem de olho na aba comunidade e deixe seu voto, deixe sua opinião lá e ajude a definir os rumos do canal. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a entender um pouquinho melhor qual é a pegada dos Malebranques, eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Olha só. Os Malebranques são literalmente diabos. Antigos servos de Lucífugo, eles proclamaram a grande recusa e deixaram o inferno para andar a céu aberto de novo, sob o sol e estrelas. Com o fim do seu serviço infernal, eles perderam muitos dos seus poderes sobrenaturais e a maioria de seus traços inumanos, tornando-se praticamente humanos comuns, pouco marcados por instintos e peculiaridades animalescas. Até mesmo as suas memórias de antes de deixarem o submundo e o seu conhecimento de uma eternidade de condenação são como um sonho fugaz. O momento de sua grande recusa é como um renascimento no mundo terreno, onde eles próprios escolhem a forma mortal na qual irão encarnar. Ou seja, como o próprio livro coloca aqui, e mais na frente tem uma seção que fala um pouquinho sobre a história, do cenário e tal, tem esse lance, essa tal grande recusa. Vários diabos, se recusaram a viver no inferno e tal. Salvo engano, tem um portal, uma passagem direto lá que se abre em algum lugar do reino, que eu não lembro de cabeça, direto para o inferno. Então, vira e mexe, sai alguém de lá. Quando eles saem, quando eles fazem essa grande recusa, os Malebranques vão sofrer essas alterações que o livro coloca aqui. Eles vão perder a maioria das características deles de diabos, Vai sobrar alguma coisinha aqui. Essa é uma das raças que tem uma pegada um pouco mais sobrenatural, um pouco mais fantástica, do que as outras. E também eles vão ter essa questão da perda de memória, ou seja, tudo que eles viveram lá no inferno, eles não vão se lembrar direito e tal, mas isso, em princípio, já deixa aí alguns ganchos interessantes para você usar nas histórias e para desenvolver o personagem. Lembrando sempre, claro, que a pegada geral aqui, do Brancalônia é mais voltada ali para sátira, para paródia e para o humor. Mas ali um toque ou outro de sobrenatural ou de terror, de repente cai bem para quebrar, mudar um pouquinho o ritmo das coisas, Avançando aqui no livro, a gente vai ter aquela seção dos apelidos carinhosos, Então os Malebranques vão ser conhecidos de uma forma geral como bons diabos, cabras, chifrudos ou pobres diabos. Em relação aos nomes, eles costumam ter só um nome padrão lá e, de repente, alguma alcunha artística ou alguma coisa nesse sentido, tá? Naquela parte de como outras raças veem os Malebranques, a gente vai ter também aqui algumas informações interessantes. Olha só, de uma maneira geral, como até a gente já comentou aqui em outros vídeos, o cenário de Brancalônia, ele é um cenário mais ali de baixa fantasia, de personagens pouco poderosos, alguma coisa nesse sentido. Então, à primeira vista, o povo, de uma maneira geral, vai ter uma certa desconfiança em relação aos Malebranques, justamente por conta da natureza deles, afinal, eles são ou foram, sei lá, diabos, por causa da aparência deles e por causa da origem. Afinal, eles vieram do inferno, Enfim. E eles são, entre aspas, considerados aqui feios, para a maioria da população. Além de serem feios, eles têm costumes bizarros, eles são vulgares, eles têm a boca suja e eles não respeitam os costumes e as crenças locais. Mas, como o próprio livro diz aqui, nada que alguém que mora na vila vizinha também não faça exatamente igual, Então, o Brancalônia, ele sempre tem esses
plot twists, assim, tal, que vão dar uma remexida no que ele vinha construindo ali em termos de raciocínio, né? Ou seja, inicialmente tem todas essas características negativas em relação aos Malebranques, mas no final das contas não é nada que a pessoa que mora na vila vizinha também não faça igual. Então, talvez seja mais ali uma questão de como você vai lidar com isso no seu jogo. Mas tem uma parte final aqui, nessa sessão, que eu acho bem interessante, e aí, de fato, é um grande plot twist na história aqui dos Malebranques. Olha só, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Estranhamente, padres, monges e os fiéis do calendário não são hostis aos Malebranques, se liga aí no movimento, mas os consideram um valioso exemplo de redenção. Sua própria existência e o fato de que proclamaram a grande recusa prova, por um lado, que o inferno existe, né? E é um lugar horrível, e por outro, que qualquer um pode evitá-lo e seguir o credo e os ensinamentos dos santos. Ou seja, por uma questão ali de aceitação, né, de um Malebranque no seu jogo, o Brancalônia teve essa sacada que eu achei bem interessante, de que de fato, né, personagens com viés mais religioso, em princípio, não são hostis aos Malebranques, justamente porque eles são a prova viva, primeiro, de que o inferno existe, como o livro coloca aqui, e de que sempre há a capacidade, a possibilidade de redenção. E finalmente chegamos aqui na parte das características dos Malebranques, né? Então, em termos de regra, quais são as diferenças ali de você ter um personagem Malebranque? Começando pela questão dos atributos. Os Malebranques vão ter automaticamente um carisma mais 2 e uma constituição mais 1. Em relação à idade deles, tem uma particularidade que é até bem similar ao que a gente comentou em relação aos marionetes no vídeo anterior. Então deixa eu ler aqui para vocês o trechinho, olha só. Os Malebranques nascem, né, novamente sobre a Terra no dia da sua grande recusa. Não importa qual aparência possuíam naquele momento, eles encarnam em um corpo com a fisiologia muito similar à humana, apesar de apresentarem feições bestiais e geralmente terem a forma de adultos. A partir de então, eles envelhecem como humanos ou dons, que é uma outra raça que a gente já comentou aqui também nos vídeos. Ou seja, depois que eles fazem a grande recusa, eles vão regular mais ou menos ali com o humano padrão em questão de envelhecimento, de idade, esse tipo de coisa. Assim, como o livro coloca aqui, eles, via de regra, já nascem, né, já renascem aí na forma de adultos. Outras características aqui. No tamanho, eles vão ser considerados também médios, né, como a maioria das outras raças aqui do Brancalônia. Eles vão ter aqui um deslocamento padrão também de 9 metros, mas vão ter uma diferença aqui, olha, visão no escuro. É a única das raças aqui do Brancalônia que vai ter essa habilidade. E ela funciona basicamente como uma visão no escuro padrão, né? 18 metros, você não consegue enxergar cor e tal, enfim, esse tipo de coisa. Nas características de briga, né, que cada uma das raças tem, os Malebranques vão ter o seguinte, olha, briga besta. Treinados nos antros mais obscuros de Malebolge, os Malebranques aprenderam a arte profana da briga besta, que os tornou lutadores incansáveis e implacáveis. Você tem vantagem em todas as salvaguardas durante uma briga. Uma boa vantagem essa aí, hein? Seguindo adiante, para a gente fechar as características aqui dos Malebranques, a última coisa que eles vão ter aqui, olha, são esses traços bestas. Afinal de contas, eles são ou foram diabos, né? Então, alguma coisa do inferno resta com eles. Como é que o sistema vai tratar disso? Olha só. Malebranques são diferentes uns dos outros e apresentam características particulares chamadas traços bestas, graças à sua herança infernal. Então o personagem Malebranque vai escolher dois desses traços bestas, né, para o personagem. E aqui a gente tem uma lista de traços, tá? Então eu vou só dar uma ideia geral para vocês do que está na mesa aqui para você escolher na hora de montar um personagem Malebranque. Primeiro, asas bestas. Você tem asinhas, pequenas demais para o voo, mas suficientes para planar. Se você for capaz de usar estas asas ao cair, você não sofre dano de queda. Fogo besta. Chamas irrompem da personagem. Você pode usar sua ação para exalar um jato de chamas. E aí ele vem com as regrinhas aqui de cone, de distância, dano, blá 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 blá. Só o último detalhe aqui. Depois de usar esse fogo besta, você não pode usá-lo novamente até completar um descanso curto ou longo. Ou seja, não é como se fosse uma baforada de dragão nem nada assim, mas é um poder bem diferenciado num cenário de baixa fantasia, né? Enfim. Outra coisa, pernas bestas. Você tem pernas de bode robustas, ágeis e dotadas de cascos. Seu deslocamento de caminhada aumenta em 3 metros, tá? Voz besta. Você pode conjurar a magia enfeitiçar pessoas uma vez com essa característica e recupera a habilidade depois de completar um descanso longo. E aí você vai usar o carisma, né, para usar essa magia, né? O carisma vai ser o atributo associado ao uso desta magia de enfeitiçar pessoas. Garras, olha aí, garras bestas. Suas mãos criam garras poderosas. Você recebe um deslocamento de escalada de 6 metros.
Além disso, suas garras são armas naturais, com as quais pode realizar ataques desarmados. E aí vem ali o dano e tal, esse tipo de coisa. Mas você tem garras e pode atacar com elas numa situação desesperada ali, que você não tenha nenhuma outra arma à disposição. E por fim, o último dos traços bestas aqui que está disponível para você escolher são justamente as orelhas bestas. Orelhas pontiagudas e bestiais que lhe conferem audição incrível, capaz de captar até mesmo o choro dos condenados mais distantes. Você recebe proficiência na perícia de percepção e adiciona o dobro do bônus de proficiência a qualquer teste de percepção que necessite de audição. Então, assim, pelo que a gente viu aqui das outras raças, eu acho que os Malebrancs são aquelas que têm mais penduricalhos ali, né? Tem mais poderezinhos especiais, muito embora não seja nada também muito aloprado, mas perto dos outros é um diferencial importante. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fechamos, né, todas as raças aqui do Brancalônia. Espero que vocês estejam curtindo aqui, né, conhecer um pouquinho mais sobre o cenário, quem ainda não conhece. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias. Não esqueçam de conferir na aba comunidade, tá? Eu vou lançar a enquete lá, provavelmente amanhã. Vou lançar a enquete para vocês ajudarem a escolher para onde a gente vai aqui. Qual é o próximo tópico que vocês querem conhecer a respeito do cenário de Brancalônia, beleza? Então, por enquanto é só e a gente se encontra na próxima resenha.